A Bíblia diz que Jesus vai voltar. Como que ele vai voltar? Nas nuvens dos céus? Ele vai voltar secretamente? Ele não vai voltar? Isso é uma piada? O que a Bíblia nos diz? Você acredita na Bíblia? Em que livro você acredita? Esta pergunta e as respostas você vai encontrar aqui. E eu estou com alguns convidados. O Thales, que é um amigo meu que está estudando a Bíblia conosco. O pastor Luiz Flávio. Eu gostaria de apresentá-los para vocês, para quem não conhece. E aqui já tem o terceiro tema hoje. O primeiro é sobre o dom de línguas verdadeiro e falso. O segundo é sobre a morte, o que acontece com a pessoa depois que a pessoa morre. E esse aqui é a sequência do segundo, né? As respostas para completar o estudo segundo. Com vocês, o pastor. Boa noite, Fabinho. Obrigado pelo convite. É muito bom de estudar esse tema tão relevante, que para mim é o mais importante, porque a Bíblia repete mais de 2.500 vezes, ou seja, uma ênfase muito grande que a Bíblia dá. Isso significa que merece a nossa atenção. Thales? Alegria novamente estar aqui no terceiro episódio. Estive no primeiro, hoje como estudante. Estou pronto para fazer bastante perguntas hoje aqui. Opa, muito bem. Pastor, sobre o que eu falei, pastor, vai ter um fim do mundo, pastor? Esse é um dos temas que virou moda, todo mundo está falando na internet, em filmes, tem milhares e milhares de filmes com essa temática, né? E sim, o livro do Apocalipse fala de um fim, mas de uma renovação da terra, de uma reconstrução da terra, como foi em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, antes do pecado. Então sim, vai haver um fim para que haja uma renovação, mas a grande questão a gente vai ver como que a Bíblia fala a respeito desse fim, né? Thales, o que você pensa sobre o fim do mundo? Você já ouviu falar alguma coisa sobre a volta de Jesus? O que você me diz? Você tem alguma coisa para falar ou não? Já ouvi um pouco superficial, mas ainda não aprofundei muito no assunto, não. Mas hoje eu quero, com certeza, aprofundar bastante e tirar todas as dúvidas que eu tenho aqui. Certo. Pastor, qual que é a passagem de referência da Bíblia que nos aponta isso daí, pastor? Porque eu gostaria que o senhor lesse pra gente, se o senhor tem alguma coisa a falar sobre a passagem. Eu separei um texto para a gente começar a nossa conversa, que para mim ele resume todos os elementos que falam sobre a volta de Jesus, que está em Mateus capítulo 24, a partir do verso 30, que diz assim: então aparecerá no céu. A palavra aparecerá, no grego, é a palavra parousia, o que significa que Jesus vai aparecer de forma visível, não de forma secreta, como milhares de pessoas acreditam. Mas vamos continuar lendo aqui. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Nós sabemos que o Filho do Homem é um dos títulos para Jesus. Então está falando da volta de Jesus. Olha que interessante. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Vindo de que forma? Sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então alguns acham que Jesus vai vir como se fosse um homem comum, ou nascer na barriga de alguém, ou vai aparecer de uma forma singular, ou de forma secreta. Aqui está falando que Jesus vem nas nuvens, com poder e muita glória, ou seja, o poder e muita glória é muito importante nesse texto aqui. E o verso 31, e ele, Jesus, enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade a outra dos céus. Então aqui tem dois elementos, a presença dos anjos, a ação dos anjos, e tem a presença também dos salvos, né? A reunião dos salvos. Então vai ser um evento glorioso, grandioso, é o maior evento que a Bíblia descreve, por isso que merece a nossa atenção nesse estudo. Então, a gente vê muito mesmo falar assim de fim de mundo, tipo de coisa assim, nesse sentido, filmes, séries, né? Sim. Mas o senhor leu aí Mateus 24, 30. Mas para que Jesus Cristo vai voltar? Tem uma necessidade dele voltar? A lógica é simples, até um pouco infantil. Imagine você que trabalhou muito tempo e guardou muito dinheiro para comprar uma coisa que você queria muito comprar. E aí você vai na loja, paga por isso que você queria, um produto X, só que você deixa na loja, não traz para casa o produto. Tem sentido você gastar um dinheirão num produto que você queria muito comprar, mas não trazer para casa? Não, né? Bem. Ou seja, Jesus, nós pertencemos a Jesus duas vezes. Primeiro, que ele nos criou, e segundo, que ele nos salvou. Então, se a gente pertence a Jesus duplamente, em breve ele vai voltar para levar a gente para o nosso devido lugar, que é o céu, as mansões celestiais.
Então a lógica é a mesma da ilustração que eu trouxe, né? Se alguém trabalhou tanto para comprar alguma coisa, será que vai deixar na loja lá? Não vai trazer. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Não faz sentido. E primeiro aos Tessalonicenses, no capítulo 4, o versículo 13 em diante, tem uma referência também muito importante sobre a volta de Jesus, pastor. Eu gostaria de ler, e o senhor dá uma explicação para a gente dela? Sim. Então tá, a primeira aos Tessalonicenses 4, o 13 em diante. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Esse texto é maravilhoso, né? Ele coloca muitos elementos aqui fundamentais em relação à volta de Jesus. Então, o primeiro que eu gostaria de destacar está no verso 16, né? Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Então, mais uma vez, a gente está vendo uma ênfase aqui que vai ser repetida ao longo da Bíblia 2.500 vezes, né? É a vinda de Jesus, descer do céu, Jesus vai voltar. E o segundo ponto no verso 16, que é interessantíssimo, nós já estudamos no estudo número 2, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, os mortos, eles não estão no céu, porque não faz sentido quando Jesus voltar, se estão no céu, eles não precisam ressuscitar, já estão vivos, né? Uhum. Então aqui, quando que os mortos vão ressuscitar? Esse texto responde claramente. Quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E o ponto muito interessante está no verso 17, que na volta de Jesus nós seremos arrebatados entre as nuvens do céu para o encontro do Senhor nos ares. Então, quando que nós iremos para o céu? No momento da nossa morte? Não, nós iremos para o céu no momento da volta de Jesus. Quando que nós vamos encontrar os nossos queridos? No momento da nossa morte, que os nossos queridos que já faleceram. No momento da nossa morte? Não, no momento da volta de Jesus. Portanto, a volta de Jesus é a chave para a gente entender todas as questões da Bíblia, né? Ali é a solução para a criminalidade, a solução para toda a violência, a solução para toda a injustiça, a solução para a morte, a solução para o desespero. Então, a volta de Jesus é a resposta final que Deus tem para a humanidade. Então, por isso que esse tema é tão maravilhoso e tão sensacional. Muito bem. A gente depara também, pastor, com pessoas aí que desacreditam, fazem chacota. Sim. Pessoas que não acreditam em Deus, elas têm os seus motivos, uns não têm motivos, talvez por uma questão de moda, né? Ou talvez o lugar que ele frequenta para ser aceito pela multidão. Aí ele acha melhor negar a Deus, né? E tem gente também que faz gozação quando vê falar de volta de Jesus. Mas o interessante, pastor, é que a Bíblia é tão completa que ela já falava até disso, pastor. É verdade. Tem uma passagem, Thales, que aqui na Bíblia, o apóstolo Pedro deixou falando que haveria pessoas que iriam fazer gozação a respeito da volta de Jesus, você sabia? Não. Olha só, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 em diante. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E aí, pastor? Esse texto ele é interessante também pelo seu aspecto profético, né? Ou seja, a Bíblia, com muita antecedência, já previu que nesse momento que antecede a volta de Jesus, que é o que nós estamos vivendo, e nós vamos desenrolar um pouquinho mais quando a gente estudar sobre Daniel capítulo 2. E eu vou mostrar para vocês
que nós já estamos no período que antecede a volta de Jesus. Mas a profecia que fala dessa situação, ela é tão clara e tão sensacional que hoje muitas pessoas zombam, né? Ah, Jesus não vai voltar a nada, já passou 2000 anos, esse negócio de volta de Jesus é invenção da igreja, é manipulação. Ou seja, até essa zombaria que a gente está vendo amplamente na internet. Esses tempos atrás me mandaram um vídeo aí de uma pessoa que falou assim, não, nenhuma profecia da Bíblia se cumpriu, esse negócio da volta de Jesus é uma bobagem. Ou seja, até isso já estava profetizado, né? Essa pergunta. Você tem uma perguntinha, Thales? Pastor, essa passagem de 2 Pedro que fala o que houve com a promessa da sua vinda, lembra um pouco aquele ladrão da cruz, né? Os dois ladrões ali, que um questiona Jesus, né? Se tu és Deus, desce dali e salva a gente. E tem um outro que fala, se arrepende dos pecados e pede a salvação para ele, né? Entra também no segundo, a Tessalonicenses, né, Fabinho, que você estava lendo? Que os mortos em Cristo vão ressuscitar com ele. Mas e aqueles que, no caso, vão zombar, o que acontece com eles? Eles vão ressuscitar ali também? O que acontece? Nesse momento, não. O que a Bíblia deixa para a gente entender é que, um anexo, né, vamos falar assim, aquelas pessoas que cuspiram em Jesus antes da cruz, que zombaram, que escarneceram, ou seja, claramente contra Jesus, claramente como a Bíblia chama de ímpio, né? Essas pessoas que zombaram de Jesus, escarneceram de Jesus no momento da cruz, sim, elas vão ressuscitar, vão ver Jesus voltando em glória, vão dizer para si mesmos, nossa, era verdade, ele tinha razão, e vão morrer novamente. Então, esses ímpios, especificamente esses que eu citei, na verdade eles vão morrer 3 vezes, e a terceira vai ser a morte definitiva. Então, vai ser terrível para essas pessoas. E os que realmente estão zombando, que não acreditam, estão perdendo a oportunidade longa e grande, a paciência grande que Deus tem, mas infelizmente também vão deixar de existir. E, Thales, interessante é que tem muitas pessoas, a Bíblia fala em Mateus 24, que surgiriam falsos cristos, falsos mestres, e você vê na televisão aí, na internet, pessoas falando que são Cristo, que eles são Jesus, estão aí, tem até um muito famoso aí, né, na internet. E, pastor, interessante que eles falam que são Jesus, né? Todos eles falam que são Jesus, só que Apocalipse 1:7, lá fala assim, ó, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Aí entra até os que traspassaram na cruz do Calvário. É esse verso mesmo que eu citei. O pastor mencionou. Zombaram, traspassaram, humilharam Jesus. E essas pessoas que falam que são Cristo, não tem como elas serem Cristo, porque eles que vêm com as nuvens, vai ressuscitar as pessoas. A volta de Jesus Cristo vai ressuscitar as pessoas, então não tem como ser Jesus essas pessoas. Eu perguntava uma vez para ele estava lá na televisão, todo lá, perguntaram, aqui, mas a Bíblia não fala que eles que vêm com as nuvens, você não veio nas nuvens? Ele falou assim, não, vim sim, eu vim de avião. Ele veio de avião, então eu vim nas nuvens. Olha só, pastor, até que ousadia, né? Uma ousadia, e também a gente tem que, observando isso, talvez por essas pessoas que alguns zombam do verdadeiro evangelho, né? Muito bem. E você sabe que eu estava vendo que existe uma doença chamada Síndrome de Messias, onde existem centenas de pessoas, ou até milhares, de pessoas que se dizem ser Jesus. E eu poderia fazer uma lista enorme de pessoas aqui no Brasil, vocês devem conhecer. Na Inglaterra tem um também, na Sibéria, nós temos nas Filipinas. Eu tenho o nome de todas essas pessoas que dizem ser Jesus. Então, será que Jesus já voltou e a gente não está sabendo? Será que Jesus já voltou e não levou a gente para o céu? Seria um Jesus complicado, né? Que ele não cumpre o que a Bíblia está dizendo. E outra coisa, pastor, a Bíblia também mostra como seria a condição social das pessoas. Ah, sim. Rapaz, igual eu falei, a Bíblia para mim foi fantástica. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi o conhecimento da Bíblia. Não perca essa oportunidade. Estude mesmo, pesquise. Não como sua vida dependesse disso. E depende. A sua vida eterna depende disso. Pastor, eu vou ler aqui a passagem que fala nos últimos dias, como as pessoas seriam, pastor. Sim. Aí você vê aí a sociedade, a mente da sociedade. Olha aqui, eu vou ler essa passagem, olha se sua vida encaixa nisso daqui. Preste atenção, faça uma autorreflexão
e veja se não é verdade. Olha só. Qual é a passagem? 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 em diante. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Parece que a gente está lendo um jornal que foi escrito ontem, né? Parece, exatamente. Porque quando a gente vê essa lista horrível e pesada que o Paulo está escrevendo para o Timóteo, né? A gente está vendo uma fotografia da nossa geração. Uma geração 100% egoísta, hedonista, né? E a gente está vendo crimes envolvendo mortes de pais. A gente viu aí um crime famoso que a menina matou os próprios pais. E tudo isso é uma cópia, um xerox, na verdade, né? Melhor dizendo, desse texto terrível que a Bíblia descreve a condição social que antevinha a volta dele, né? Pois é. E aí, pastor, a Bíblia então é um livro antigo e ao mesmo tempo moderno, pastor. Sim. Porque ela dá as características reais de como que estaria a sociedade nos dias atuais, pastor. Nos últimos dias, fala desse jeito. É. Então, agora o senhor falou no começo, a volta de Jesus, Thales, é a resposta para os problemas. Para todos esses problemas, né, Fabinho? Para todos esses problemas. Inclusive, o apóstolo Paulo desejava a volta de Jesus. É. Eu vi um podcast esses dias para trás aí, um pastor bem conhecido aí na internet. Ele citou uma passagem, mas de forma torcida. Ele torceu o texto, não é isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Imediatamente, que ele quis dizer, que quando o apóstolo Paulo disse que isso que eu vou ler, ele quis dizer que no mesmo dia ele ia estar com Deus, com Jesus. Falou assim, ó, Filipenses 1:23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O apóstolo Paulo não quis dizer que ele partir quis dizer na sua morte e estar com Cristo diretamente. Não é isso que ele quis dizer. Por que não é isso? É porque o apóstolo Paulo estava para ser morto, lá em 2 Timóteo capítulo 4, ele estava encarcerado lá e ele disse essas palavras, pastor. Olha só, se ele queria dizer isso lá em Filipenses 1:23. Não é. 2 Timóteo 4, 6 em diante. Quanto a mim, estou já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu acho que a palavra-chave desse texto, né, é naquele dia. Que dia? A volta de Jesus. Exatamente. Essa é a chave que vai abrir a dificuldade de interpretação desses textos, né? Ali, com certeza, o apóstolo Paulo já estava fragilizado de tantas lutas, né? Ele vai trazer uma lista enorme. Ó, fui perseguido, nudez, fome, passei por naufrágio, picada de cobra, prisão, açoites e tal. Então, a jornada do apóstolo Paulo, que foi, com certeza, após Jesus, evidentemente, o segundo personagem mais importante da Bíblia ali, porque é sensacional o ministério do Paulo. E aí ele está falando assim, nossa, a minha luta tem sido grande, eu cumpri a minha missão, e se eu morrer, eu vou aguardar a volta de Jesus. Ou seja, o que é a morte para o cristão? É um abrir e fechar de olhos. Então, quando a pessoa morre, ela vai ficar num estado de inconsciência total. E vamos supor, uma pessoa que morreu há 100 anos atrás, vamos supor que Jesus está voltando agora, nesse momento. Para aquela pessoa, esse período de 100 anos não existiria, é como se não existisse. Então é nesse sentido um abrir e fechar de olhos, né? E esse é o ponto que o Paulo falou, naquele dia. Essa é a palavra-chave desse verso. E tem outra passagem também, Tito, capítulo 2, versículo 13.
aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. A manifestação da glória do nosso grande... Aguardando a bendita esperança, pastor. Não tem que explicar esse texto, é só ler. Tá claro como a luz do dia, para mim, aí não tem o que explicar, não tem nem o que comentar. Claro como a luz do dia, né? A manifestação gloriosa, né? Esse texto resume de uma forma nítida, 100% nítida. Se a morte é como fechar um abrir de olhos, e Sim. quando Jesus voltar, para aqueles que vão ressuscitar com ele, então dá para dizer que para quem crê em Cristo não existe morte, basicamente, existe um descanso, então. Exatamente isso. E essa questão do sofrimento, quando a gente tipo assim, perde um ente querido, é mais, pode-se dizer, coisa emocional da nossa carne mesmo. A separação sempre gera dor, né? Entendi. Mas a Bíblia fala essa morte que nós passamos de sono. A morte mesmo, consequência final do pecado, vai ser após o milênio, que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Essa vai ser a verdadeira morte, que é a morte consequência final do pecado. Essa morte que nós morremos, vamos falar dessa forma, né? A Bíblia chama de sono, ou seja, um abrir de olhos e um fechar e abrir de olhos num despertar do sono, né? Um dormir e um despertar. Essa é a figura que a Bíblia usa para essa questão. Pastor, pode falar. Deixa eu só voltar a 2 Timóteo aqui, que o Fabinho estava lendo. Como que serão, né, os homens nos fins dos tempos. Uhum. E tem uma parte que chama atenção sobre a desobediência, né? Que a gente traz ali dos mandamentos, né, da Bíblia, que é honrar pai e mãe. Exatamente isso. Então, nos últimos tempos, a gente vê hoje, né, muitos jovens também desonrando pai e mãe. Como que vai ligar o que Jesus falou sobre cumprir o ID, né? Como que você ou aconselha ou leva um direcionamento para os jovens assim que nesses últimos tempos desonram tanto pai e mãe, desobedece e busca mais as coisas do mundo, riquezas, bem materiais, está todo mundo focado nisso mais por causa de internet e esquece o principal dentro de casa, que é honrar pai e mãe. Nossa, que pergunta, hein? Excelente, viu, Thales? Que pergunta excelente. Eu creio que nós, quando aceitamos a Bíblia, quando aceitamos Jesus, estudamos a Bíblia, né, como nosso referencial, a gente passa a andar na contramão do mundo. A gente está na contramão do mundo. A gente vai exatamente na direção inversa do que o mundo está dizendo para nós. Só que esse caminhar não é tão fácil, né? Caminhar na contramão do mundo. É o que vai trazer felicidade, um referencial para nós e para os nossos filhos. Por que a sociedade está tão bagunçada hoje? Porque as crianças de hoje estão perdendo 100% os referenciais. Hoje a gente está perdendo os referenciais dos avós, da família, a figura paterna está sendo manchada e desmoralizada, a figura materna está sendo desmoralizada. E até a figura do próprio filho já está perdendo lugar, né? Parece que o filho está ocupando uma posição mais de rei ou de presidente do que de filho. E tem um estudo que eu estava lendo recentemente, onde esse estudo diz que cada geração posterior é mais inteligente do que a anterior. Na geração atual, isso aconteceu ao contrário, é uma geração menos inteligente do que a anterior. Primeira geração que rompeu com essa linha de crescimento intelectual, emocional, em todos os aspectos. Então, a gente já está vendo que essa desestruturação da família está degradando a sociedade. Mas eu creio que é possível, mesmo diante dessa degradação, se a gente se firmar na palavra, Deus pode dar orientação para a gente guiar a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família. Não é fácil, mas é possível. Mas qual que é a forma assim, de se agir quando você vê um ato desse, mesmo que seja uma pessoa conhecida, ou talvez não tão conhecida assim, nessa linha direta mesmo, né, sobre a desonra? Então, se a gente tem acesso à vida da pessoa, intimidade, dá pra gente chegar um pouco mais junto, né? Mas se a pessoa está distante da gente, como que a gente vai acessar o coração da pessoa? É um pouco mais complicado, né? Mas cabe a gente falar, né? Cabe a gente orientar, mas nem sempre a gente vai ser ouvido, né? Entendi. E o interessante que o Thales mencionou sobre a desobediência aos pais. Esse é um ponto importante. E quando foi falado isso daí lá no passado, não era comum isso. Porque antigamente era um respeito enorme pelos pais, pastor. E foi falado que nos últimos dias, acertadamente. Essa era uma das perguntas que eu ia fazer. Mas se no fim dos tempos,
mas coisas, como está escrito aqui em 2 Timóteo, já acontecia antes, então já respondeu uma pergunta que eu ia fazer. É porque é muito... Se já acontecia antes, por que Jesus não voltou antes? Eu não então, vou muito longe, não. Isso aí foi falado quase 2000 anos atrás. Isso aqui, eu tô com 47, eu vou fazer 47. 30 anos atrás já era quase impossível esse tipo de coisa. Geralmente os filhos sempre obedeceram aos pais. Antigamente, na época do meu pai mesmo, os avós, assim, eu olhava os nossos pais, só de olhar eles já obedeciam, não precisava falar nada. E como que a Bíblia é tão acertada, né, pastor? Que coisa incrível, a Bíblia é fantástica. E relatando os sinais antes da volta de Jesus. Uma das figuras que a gente pode ver numa lista que fala dos sinais da volta de Jesus está em Mateus capítulo 24, Thales. Ali a gente vai ver vários sinais, terremotos, fome, guerra, o amor se esfriando, a pregação do evangelho. E uma das figuras que Jesus vai usar é a figura da mulher grávida, né? Ou seja, a mulher quando está grávida, prestes a dar à luz, ela sente uma contração. E à medida que o bebezinho se aproxima, essas contrações vão aumentando e vão se intensificando. Ou seja, elas ficam mais rápidas e mais dolorosas, indicando a vinda do bebezinho. Então, na sociedade, claro que a gente sempre teve filhos rebeldes, vamos falar assim, mas hoje a gente está vendo isso sendo intensificado, entendeu? A gente sempre teve corrupção? Sim, mas a gente está vendo intensificado. Sempre tivemos terremotos? Sim, mas não com tanta repetição e tão intensos como nós estamos tendo. Ou seja, a intensidade dessas questões aqui é que caracteriza o sinal que antecede a volta de Jesus. Ou seja, a gente está vendo mais vezes e mais intensa e mais forte. Eu tenho uma pergunta também, pastor. Já que a Bíblia já fala pra gente que Jesus Cristo vai voltar, haverá alguma pessoa inocente que não ia saber da volta dele no evento, nesse grande evento? A Bíblia fala assim, em Mateus 24, que o evangelho vai ser pregado no mundo inteiro. Não está escrito ali que todo mundo vai se converter. Mateus 24, 14. Sim. Isso. Eu não encontrei esse texto que o mundo inteiro vai se converter. Pelo contrário, eu vi ali que os perdidos são como areias do mar. E que os salvos também são uma grande multidão. Mas ali não fala da pregação do evangelho que todos vão aceitar e todos vão se converter. Não é isso que diz. Diz que o evangelho vai chegar no coração de todos, sim. Quando que isso vai acontecer? A gente não sabe, não tem como falar, né? Mas o evangelho está sendo pregado. Não, está sendo pregado agora, amplamente. A gente está fazendo isso agora aqui. Mas na época de Cristo, quando Cristo enviou os apóstolos, não foi pregado em todos os cantos? Foi Colossenses fala. Só que daí a gente tem que ler Tessalonicenses, que daí Paulo fala assim, olha, Colossenses diz, né, pregamos o evangelho no mundo conhecido, né? Mas tem algumas profecias ainda para se cumprir, o filho da perdição, a manifestação do homem da iniquidade. Ou seja, daí Paulo falou assim, o evangelho foi pregado, sim, mas tem algumas profecias para se cumprir. Nesse caso específico que você está me perguntando, né? Hoje, essas profecias já se cumpriram, o que está faltando? A pregação chegar em todo mundo. Quando que isso vai se concretizar? Pode ser hoje? Pode. Pode ser amanhã inteiro o mundo ficar sabendo? Pode. Não estou falando que o mundo inteiro vai se converter, estou falando que o mundo inteiro pode ficar sabendo sobre a volta de Jesus. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Lembra das Torres Gêmeas, os aviões batendo nas Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, no World Trade Center? Ali, em tempo integral, 1 bilhão de pessoas assistiram, das 6 bilhões que tinham. Em algumas poucas horas, 3 bilhões já sabia do acontecimento. Em alguns poucos dias, todo mundo soube do acontecimento. Ou seja, um evento, claro, incrível, né? Todo mundo ficou sabendo. Ou seja, será que Deus não vai usar um evento para chocar as pessoas e todo mundo ficar sabendo sobre a volta de Jesus? Entendeu? Ou seja, Deus pode fazer com que a pregação seja realizada em 1 minuto, em 10 minutos, em um dia, em 1 hora? Pode. Não estou falando que isso vai acontecer, eu estou falando que pode. Ou seja, o que nós estamos aguardando? Todo mundo conhecer da palavra. Não decidir, mas conhecer. Aí, Fabinho, a partir do momento que a pessoa conheceu, aí ela deixa de ser inocente. E a pessoa que rejeita pelo fato assim, eu vou rejeitar porque aí eu vou ser inocente. Ele chega, ele vai falar, não quero nem saber, não vira as costas, sai andando. Porque sabe que na cabeça dele passa que, eu vou rejeitar porque aí eu vou ser inocente. Tem gente que tem esse tipo de pensamento. Tem, e eu já conheci. Por isso que eu tô dando risada, achei graça porque eu me lembrei dessas pessoas. Que falam, não me fala não porque eu não quero saber, porque depois... Se eu souber, eu não sou culpado. Eu tô livre da culpa. Então, aí que é isso aqui, pastor. Salmo 101, versículo 6. Olha também aqui
que Deus faz com... Olha como que Deus age, uma das formas que ele age. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, Uau. para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Uau, que texto, hein? É. E nós entendemos o caminho como sendo Jesus, né? Então Jesus é o único caminho para a salvação. Eu ia ler. Pode ler. Eu ia ler outro aqui. João capítulo 14. Promessa de Jesus, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Versículo 6 de João 14. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse texto completa 100% o salmo, né, que você acabou de ler. Uhum. E tem outra coisa também, pastor. Por exemplo, as pessoas que estão aí doentes, tá com alguma doença terminal, ou ela foi mutilada, ou ela perdeu um dos rins, ela sofreu um acidente, está toda com marcas de ponto. Aí na volta de Jesus, o que Jesus Cristo vai fazer com essas pessoas? Elas vão ganhar corpos novos, pastor? Como que vai ser? Eu tenho uma passagem aqui, eu gostaria que você explicasse, depois eu vou ler. Você quer ler primeiro ou quer que eu faça comentário? Eu vou ler, então o senhor comenta. Porque essa passagem é interessante. 1 Coríntios, capítulo 15. Aqui ele fala que carne e sangue, essa carne nossa, o que ele quer dizer? Não que vamos herdar o reino dos céus com um corpo de fantasminha, igual eu falei no tema número 2 aí. Depois que é um estudo grande, tem mais de 1h30, mas ele é bem elucidativo e compensa você fazê-lo todo, com a Bíblia do lado para conferir, tá? E aí ele fala que essa carne, essa matéria nossa, pastor, não pode herdar o reino dos céus. Ela teria que ser transformada. Vamos ver aqui? A partir do versículo 50 de 1 Coríntios, capítulo 15. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Aqui está falando da morte, comparando a morte a um sono. Mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Mais uma vez a ressurreição dos mortos. Então não está no céu agora, não está no purgatório, não está no inferno, estão no pó da terra. Então a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então não somos imortais, pastor. Ele tem que se revestir de imortalidade. 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Que texto poderoso, que coisa incrível, né? Na teologia nós tematizamos 3 processos. O primeiro, a justificação, o que é? O perdão. Então a partir do momento que você se ajoelha, pede perdão ao Senhor, você é perdoado. O segundo processo tem a ver com a santificação, que vai uma vida inteira. É como se você estivesse subindo uma escada degrau por degrau, ou seja, o que eu fiz de mal ontem, não vou fazer hoje, e assim por diante, vou crescendo. E o terceiro nós chamamos de glorificação. Quando que vai acontecer? Na volta de Jesus. Então é exatamente no momento da glorificação que esse texto de Coríntios vai se cumprir. Ou seja, o nosso corpo cheio de dores, de limitação, de marcas, né, como você mencionou muito bem, tudo isso de depressão, de angústia, de tristeza, tudo isso na glorificação cessa. Por quê? Porque hoje nós temos a natureza humana caída, propensa para o pecado. Quando Jesus vier, ele vai transformar o nosso corpo, onde a gente não vai ter mais essa natureza caída. O que significa isso? Que se alguém, por exemplo, tem
um membro amputado, uma perna, um braço, naquele momento da glorificação, isso vai ser 100% restaurado. Todas as nossas limitações e dificuldades físicas, na glorificação, vão ser totalmente sanadas. Só mais um minutinho. Aí que vai cumprir então isso aqui, pastor. Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então é isso, né, pastor? Exatamente. E esse desfrute aí que você acabou de ler, a gente vai passar com o corpo glorificado, né? Com o corpo 100% renovado. Quem sabe na estatura dos anjos aí de 4, 5, 6 metros de altura. Quem sabe com as capacidades plenas que os anjos têm de voar, de se teletransportar, de entender, de conhecer. A gente vai ter essa capacidade também na glorificação. Então, quando Jesus cura aquele cego lá, e ele fala que é para manifestar a glória de Deus, então dá para dizer que é um pedaço do que vai acontecer, então. É João 9, se eu não me engano. Eu de cabeça não sei. É o cego de nascença? Isso, cego de nascença. Ah, que ele fala que essa cura é para manifestar a glória de Deus, né? Isso, que eles perguntam, mas, Senhor, quem que pecou? Ah, sim. Aí que Jesus, eles perguntam, Senhor, quem pecou, ele ou seus pais para que nascesse cego? Isso. Aí Jesus falou, nem ele nem seus pais, mas para que se manifestasse nele a glória de Deus. Os discípulos, eles achavam, Thales, que as pessoas que nasceram com um membro sem mão, ou sem pé, ou cego, eles acreditavam que a doença física, o problema físico, era um castigo de Deus. Então a dúvida é, se eu não tenho mão, então Deus está me punindo tirando a minha mão. Se eu não tenho pé, Deus está me punindo porque eu não tenho um pé. Mas e o bebezinho que não tem que não comete atos pecaminosos, Deus está punindo ele por quê se ele nasceu cego? Qual que é a punição que Deus está dando? Para qual pecado Deus está dando a punição? Não faz sentido, né? Aí Jesus falou, não é isso. Mas para que se manifeste nele a glória de Deus. O que significa isso? Que Deus mostrou ali que ele tem poder sobre a vida, a morte, sobre a doença, sobre os problemas. Ele pode sanar todas as coisas. Tanto é que ele vai restaurar a visão dele, né? E sim, pode ser uma prefiguração da volta de Jesus, né? Onde ele vai restaurar todas as coisas, né? Pastor, Pois não. a pessoa que morreu, então, Jesus Cristo já voltou para ela. Sim. Por mais que Jesus Cristo vai voltar nas nuvens do céu, assim, falando em outras palavras... De uma forma didática. De uma forma didática, não que voltou para ela igual está na Bíblia, que nas nuvens do céu. Sim. É porque em Hebreus 9, 27, lá está escrito que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Sim. Então, morreu, não tem jeito de fazer mais nada, viu? Não tem missa de sétimo dia, não tem oração, nada. Você fez em vida, não tem ninguém, o mérito de ninguém cobre os seus pecados. É você e você. Salvação é individual. Então, no momento que for apresentado o evangelho para a pessoa, se ela aceitou, ou se ela não aceitou no momento, mas depois aceitou, ela foi fiel com Deus, ela foi sincera com as coisas de Deus, então ela vai fazer parte dos remidos que vão ressuscitar na volta de Jesus. Vai ter duas ressurreições, né, pastor? Sim. Em João 5, 28 e 29, fala que vai ter duas ressurreições. A dos santos, dos justos, e a dos ímpios. Isso. E lá em Apocalipse capítulo 20, pastor, lá fala de 1000 anos. Que os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Apocalipse 20, pastor. Senhor, eu vou achar aqui, para a gente dar a leitura, Apocalipse 20. O senhor quer falar alguma coisa? Então, é interessante que a Bíblia vai falar de 3 vindas de Jesus. É isso aí, 3 vindas de Jesus. Primeira, já aconteceu há 2000 anos atrás. Quando Jesus veio lá na Palestina, na barriga da Virgem Maria e toda essa coisa, viveu até os 33 anos, vai morrer na cruz. A segunda vinda é o que nós estamos aguardando. É a vinda de Jesus nas nuvens do céu, com poder e glória, com todos os anjos, os mortos vão ressuscitar. Essa é a segunda vinda. E a terceira vinda será após o milênio. Então vamos supor, nós estamos em 2026. Se Jesus viesse agora, nesse momento, seria o momento da segunda vinda de Jesus. No ano 3026 seria a terceira vinda de Jesus, que seria após 1000 anos. Entendi. Olha só, Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 4.
Vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Isso. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Pastor, aqui retrata o seguinte: a primeira ressurreição é as dos justos. Quando Jesus Cristo voltar, vão ser ressuscitados. E aqui menciona, no próximo estudo a gente vai falar qual que é a marca da besta, porque na volta de Jesus ele vai buscar quem está com o selo de Deus. Sim. Vai ter a volta de Jesus, quem estiver selado com o selo de Deus vai subir com Deus, quem não tiver, não vai subir com Deus. Eles vão morrer, né? E os que já estão mortos sem Cristo, eles não vão ressuscitar na volta de Jesus, pastor. Exatamente. Eles vão continuar mortos. Aqui fala os restantes dos mortos. Então eles não estão também no inferno queimando, não estão no purgatório, eles só não vão ressuscitar, porque os restantes dos mortos não reviveram. Então, Isso. Então é bem claro, a volta de Jesus, então, ele vai voltar nas nuvens do céu, vai levar os santos, vão ficar com eles 1000 anos no céu, com ele nos céus 1000 anos, com Jesus, com Deus. E depois, pastor, ele vai tá caminhando para o fim já, e a gente vai dar ênfase melhor. Porque aqui, pastor, é uma sequência, né? O estudo da morte, que foi o 2, é da volta de Jesus, a sequência. E depois a gente vai dando as outras sequências, por exemplo, a marca da besta, o selo de Deus, é a sequência da volta de Jesus, né? E assim sucessivamente, até a pessoa saber realmente as verdades da Bíblia. E aqui fala os 1000 anos, pastor. Então, a gente precisa perceber no texto bíblico o contraste que vai haver entre salvos e perdidos, né? Os salvos vão estar desfrutando no momento da vinda de Jesus 1000 anos no céu, tendo acesso a todo o universo, numa situação de bastante alegria e felicidade, como é descrito aí, né? Mas, por outro lado, né, os maus, os ímpios vão estar na terra totalmente mortos e destruídos, e o diabo vai estar preso numa prisão de circunstância. O que significa isso? Que ele vai estar aqui com um monte de cadáver, não vai ter ninguém para tentar, para fazer maldade, que é o que ele tem prazer hoje em fazer. E aí, esses dois grupos vão estar em locais diferentes, desfrutando coisas diferentes. Os salvos no céu, os perdidos na terra. E essa situação vai acontecer por 1000 anos. E após os 1000 anos vem uma outra sequência de eventos. Depois eles vão pedir para os rochedos cair sobre eles, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Então os ímpios vão morrer pela glória de Deus ali diante da volta de Jesus. E se eu não me engano, Jeremias capítulo 4, que eles não vão ser nem sepultados, vão ser como esterco em cima da terra. Exatamente. Então eles não vão ser... E o fogo dos últimos dias, o fogo da purificação, não vai ser então na volta de Jesus, pastor. Vai ser depois dos 1000 anos, né? Que aí Apocalipse 21 fala isso aí pra gente. Aí vai ser no próximo estudo. Certo. E pastor, mais um detalhe. Antes de mais nada, pessoal, é o seguinte. Aqui, um tema vai completando o outro. Então, veja todos os temas. Porque às vezes alguma passagem que faltou nessa, igual o ex-ladrão da cruz, tá lá no meu estudo sobre a morte. Estudo número 2, viu? A explicação certinha tá lá. E pastor, já que a gente falou que vai ser visível a volta de Jesus, por que alguns falam então que vai ser, um será levado, outro será deixado, por causa daquela passagem de Mateus 24, o arrebatamento secreto? Eu gostaria de reagir a um vídeo aqui primeiro, só pra gente, porque aqui é verdade e erro. Então a gente tem que apresentar a verdade e o erro também. Então vamos ver um pouquinho sobre esse vídeo aqui, pastor? Você me explica pra gente depois. Jesus voltou! Jesus voltou! Meu Deus! Após um som forte de trombeta, várias pessoas sumiram. Tá um caos. Meu Uber sumiu! O que tá acontecendo? Meu Deus! Eita! Acho que foi um arrebatamento, mas eu ia na igreja todos os domingos porque fiquei... Meu Deus!
as pregações do pastor Mirim, da menina do iPhone. Por que fiquei, Jesus? Por quê? Eu fiquei pra trás porque eu não levei Jesus a sério. Por quê? Acabei de sair da igreja e até o meu pastor ficou. E agora? O que será de nós? Nós ficamos, mas você ainda tem chance de garantir a salvação. Olha só, pastor. Nós ficamos e você ainda tem chance de garantir a salvação. Não é o que a Bíblia está dizendo, né? E Não. o que eu acho curioso nessa teoria, né? Que não é bíblica, é 100% antibíblica, foi gerada por homens, depois eu posso explicar para vocês. Mas o que eu acho curioso nessa doutrina do arrebatamento secreto, que é 100% antibíblica, não faz sentido nenhum. Que se o personagem da volta de Jesus é a pessoa de Jesus se manifestando com poder e glória, no arrebatamento você tira o centro que é Jesus. Você tira Jesus do centro como personagem principal. Então, para mim, não faz o menor sentido. Se o evento mais importante tem a ver com a manifestação de Jesus, no arrebatamento secreto aparece tudo menos Jesus. Aparece igreja, aparece os arrebatados, mas o personagem principal, que é Jesus, ele não entra nessa situação. Então, fere a Bíblia 100%, e principalmente esses versos que nós lemos aqui, que são claros como a luz do dia, que fala que Jesus virá no céu, todo olho verá, com poder e glória, com som de trombetas, com presença dos anjos, com ressurreição dos mortos. São eventos tão escandalosos que não tem como ser secreta, né? Não tem como ser secreta. Então, é um equívoco, né, pastor? 100% você firmar um uma equívoco. doutrina através de uma passagem. Diz? Tem alguma coisa para falar? Não. Então, pastor, firmar uma doutrina com uma passagem que não tem nada a ver, pastor. Não tem nada a ver. Aquilo está dentro do contexto da volta de Jesus, de Mateus 24, 30, Sim. que enviará os seus anjos, vai pegar a pessoa, vai ser transformado, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15. E ali, um será levado e outro será deixado. Por quê? É porque ali é uma figura de linguagem justamente da volta de Jesus, que Alguns aceitaram, alguns rejeitaram. Então, assim, alguns aceitaram e outros não. Um será levado e outro será deixado. Não é que eles vão estar dirigindo um ônibus e de repente vai desaparecer. A volta de Jesus não é isso. Então, por isso, gente, temos que saber da verdade. E Oséias, capítulo 4, versículo 6, lá fala: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Em Mateus 22, 29, Jesus Cristo debatendo com os saduceus a respeito da ressurreição, ele falou que errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Devemos pesquisar. Essa é a oportunidade que você está tendo aqui de fazer o curso bíblico. Faça, né? Toda semana vai ter um curso aqui. Faça esse curso. Entregue a sua vida a Deus. Você não vai perder seu tempo, igual eu não perdi o meu. E todos que se entregaram verdadeiramente para Deus são satisfeitos e reconheceram que não perderam o seu tempo. Pastor, eu tenho mais um videozinho aqui, pastor, para a gente assistir. E só mais um detalhe em relação ao arrebatamento secreto. Pois bem. Veja bem, o centro da profecia não é Israel. Não é Israel. Israel não é o centro da profecia. As profecias de Daniel e Apocalipse, elas não estão centradas no povo judeu ou em Israel. O centro da profecia é Jesus. Ou seja, o relógio profético não é Israel literal. O relógio profético é a pessoa de Jesus. O centro da Bíblia é a pessoa de Jesus. E o centro da volta de Jesus, evidentemente, é a pessoa de Jesus. Quando a gente coloca Israel no centro, toda a profecia se desconfigura de uma forma horrível. Vão ficar lacunas horríveis nas profecias que não vão fazer o menor sentido. E aí eles têm que fazer esse malabarismo horrível, sem sentido, para encaixar coisas para caber em Israel e tal. E Jesus, que é o personagem principal, fica por terra. Diante disso surgem teorias totalmente erradas, como a gente está vendo aqui do arrebatamento secreto, que é 100% antibíblica. Pois é. Então tá ficando claro, eu acredito, né? Sim. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum tema que queira que seja abordado aqui, pode mandar aí nos comentários, né? E você também que assistiu, gostou, divulgue, inscreva-se no canal, vamos crescer, que a gente tenha uma união, né? Vou reagir mais um vídeo aqui, vamos reagir, né? Uhum.
Quer ver? Teve uma visão impressionante. Ele viu tronos e sobre eles estavam sentadas pessoas que receberam autoridade para julgar. Ele também viu as almas daqueles que haviam morrido por servirem a Jesus, aqueles que foram decapitados por proclamarem a verdade sobre Cristo e a mensagem de Deus. Esses fiéis não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam a marca em suas testas ou nas mãos. Agora eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Entretanto, as outras pessoas que estavam mortas não voltaram à vida até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição, onde Deus traz os mortos de volta à vida. Deus abençoou aqueles que Ele ressuscita nessa primeira vez. Eles são abençoados por Deus e pertencem a Ele como seu povo santo. A segunda morte não tem poder sobre eles. Pelo contrário, eles serão sacerdotes que servirão a Deus e a Cristo, reinando com Ele por 1000 anos. Pois bem. Eu achei interessante esse vídeo, né? Certamente foi feito por inteligência artificial, né? Mas eu achei interessante essa questão que fala dos 1000 anos, né? Do povo lá na região celestial, né? Achei interessante. Pois é, gente. Então esse é o nosso estudo de hoje. Alguém tem alguma pergunta aqui? Você tem, Thales? Você tem, pastor? Quer dar acrescentar alguma coisa? Eu quero voltar na parte do Apocalipse lá, porque, tipo assim, no que você leu, é bem real as coisas que estão acontecendo, entendeu? Por que ainda muita gente tem dificuldade de aceitar essa verdade? Será que é uma forma de medo? O que seria? Como vocês veem isso? Talvez é difícil a gente dar uma motivação plena, né? Mas tem pessoas que têm medo, né? Tem pessoas que nessa onda de ceticismo também não tá mais acreditando na Bíblia, nem nas profecias. Mas o que eu acho é que a gente precisa se firmar na palavra de Deus com todas as nossas forças. Porque num ambiente tão confuso que a gente está vivendo, com tantas vozes falando coisas diferentes, eu acho que a nossa única âncora, a nossa única plataforma é a palavra de Deus. E para quem ainda... Pode completar aí. Não, pode. Falar. É porque eu ia falar aquela passagem que eu li, Salmo 101, versículo 6. Aquele que é fiel, Deus vai achar ele. Eu também acredito nisso. Deus vai achar. Isso aí, a Bíblia fala que os enganos seriam tão fortes que, se possível, enganariam os escolhidos. Se possível, mas não engana. Escolhidos porque Deus falou aquele ali eu quero, aquele ali não é isso que não. Quando fala escolhido, é aquele que quis ser escolhido. Porque Deus fala, o fiel da terra, eu vou achar ele. Salmo 101, versículo 6. E Deus está em busca do fiel. Você é um fiel? Porque se você for um fiel, Deus vai te achar. Talvez não é agora, mas vai ter um momento certo, ele vai te achar. Você pode ter certeza disso, é isso aí, Thales. O fiel, Deus vai achar. E o que não é fiel, ele vai arrumar várias desculpas. Entendeu? Ele, a ponto dele, devagarzinho, vai indo, vai até sair da igreja, até abandonar tudo. E dando sempre alguma desculpa, pastor, né? Sentindo comichão nos ouvidos, igual fala 1 Timóteo capítulo 4 ali. Tem mais alguma pergunta, Thales? E qual que é a mensagem de esperança para quem já lê a Bíblia, já conhece, vê as profecias, mas vê pelos olhos que o mundo tem pregado hoje com medo e não com a alegria da volta de Cristo? É terrível. Qual que é a mensagem de esperança que vocês têm para passar para quem está assistindo? A mensagem de esperança, eu acho que Jesus vai resolver todos os problemas. Outro dia alguém me perguntou assim, o que você acha do problema das drogas? Qual a solução para os problemas das drogas na nossa cidade? Não tem solução, é só a volta de Jesus. Qual que é o problema da falta de estrutura hospitalar e médica da cidade? Não tem solução. A solução é a volta de Jesus para todos os problemas. Os nossos problemas mais íntimos, o problema da humanidade e o problema da situação do pecado. É só a volta de Jesus. E os próximos temas, a gente vai esclarecendo aquelas outras passagens que a gente mencionou que não demos aquela atenção devida a ela, né? Até porque o tempo também fica muito longo, né? Tem gente que não gosta. Mas, como aqui a proposta é verdade e erro, a gente tem que apresentar a verdade e apresentar algumas contradições e explicá-las, né, pastor? Isso. Então, nosso tema hoje foi esse, sobre a volta de Jesus. É o tema mais importante da Bíblia, né, pastor? Sim. Assim, de cumprimento de profecia, né?
E é isso. Fique com Deus e siga-nos, né? E se inscreva. Deixa o like também, é importante, né? Tem que Deixa o deixar o like like, também. ajuda o YouTube a entregar a Pra mensagem gente- que está sendo entregue para entregar para mais gente, né? Se vocês acham relevante, vocês... Porque o transbordo é isso, né? Não adianta assistir sozinho e não transbordar, não levar para outras pessoas, né? O like já ajuda, se não puder mandar para ninguém, pelo menos já deixa um like, já ajuda. É isso aí. Se com os comentários aí.